Hello! Vamos falar hoje sobre voz passiva? Vamos lá! É mais ou menos a mesma coisa que vocês já conhecem de voz passiva e voz ativa em português. Vamos ver aqui uma frase na voz ativa. Robert wrote that message. Robert escreveu aquela mensagem. Onde Robert é o sujeito e that message, aquela mensagem, é o objeto. O que a gente vai fazer com esses dois termos? A gente vai inverter, ou seja, that message vai passar a ser o sujeito da voz passiva. E Robert vai ficar no final da frase como agente da passiva. Esse é o primeiro passo. E agora, o que a gente vai fazer com o verbo? Nós temos que observar lá na voz ativa em que tempo está o verbo. No caso, wrote está no simple past. Muito bem, então eu vou usar o simple past no verbo to be na minha voz passiva, que no caso será was. E o wrote, o que eu faço com ele? Eu transformo no particípio passado, que fica written. Então eu tenho a seguinte passiva. That message was written by Robert. Aquela mensagem foi escrita pelo Robert. Agora, quando eu tenho dois objetos, o que eu faço? Como é que eu transformo essa voz ativa em voz passiva? Na realidade, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu pego o objeto direto e coloco como sujeito da passiva, ou eu pego o objeto indireto e coloco como sujeito da passiva. E aquela transformação que eu já disse a respeito do verbo. O tempo verbal da ativa será usado no verbo to be da passiva. E o verbo principal ficará sempre no particípio passado. Então, vamos ver o exemplo. Greg will give a present to the teacher. Eu posso pegar a present, que é o objeto direto, e aí vai ficar assim. A present will be given to the teacher. Ou eu posso pegar o objeto indireto e colocá-lo como sujeito da passiva. The teacher will be given a present by Greg, se eu quiser mencionar o agente da passiva. Nem sempre é necessário, porque o foco da voz passiva é na ação e não em quem fez a ação. Então, por isso que muitas das vezes o agente da passiva não é mencionado. Principalmente quando são agentes, vamos dizer assim, indefinidos, né? Como someone, they, people. Esses mesmos aqui não devem ser mencionados porque não estão definindo exatamente quem é que fez a ação. Ok? Bye, bye. Espero que tenham entendido.